E aí pessoal, meu nome é Henrique, eu sou o monitor da cadeira de Introdução à Programação para Design. Na aula passada era sobre JavaScript, né? Introdução ao JavaScript. E eu fiz todas as introduções, falei de entrada e saída de dados, esse tipo de coisa. E agora a gente vai falar sobre estrutura de condicional. É, Na aula passada eu mostrei esse arquivo aqui, que a gente falou, na primeira aula na verdade, a gente falou sobre o geral, né? Os conceitos básicos. E lá no final, também falei sobre pseudocódigo, a gente vai usar um pouquinho, né, agora nessa aula. Tipos de dados, tipos de dados que existem. E depois de fazer a introdução em Python, eu fiz a introdução a JavaScript, né, que foi a aula passada. Falei que era JavaScript, que é utilizado em web, toda a parte de interatividade é relacionada a JavaScript. Aí eu estou fazendo esse pequeno arquivo aqui que serve como guia, né? Que existem os comentários, existe a entrada e saída de dados, que no caso você usa o console.log no lugar do print, né? A saída de dados, entrada usando HTML, que eu mostrei um problema que existe na entrada comum. E agora a gente vai falar sobre as estruturas de decisão, no caso basicamente usar ifs e else, que é se então, certo? Esse conceito de estrutura de decisão ele está relacionado ao conceito de fluxo de trabalho, o fluxo do seu código. Geralmente quando você vai fazer um código ele tem um certo início e um fim, né? É o momento que ele chega no fim. Aí, dentro desse percurso, vai ter várias operações que você vai fazer. E como a gente viu que é um algoritmo, deixa eu subir aqui, que seria um algoritmo. Seria um conjunto de passos finitos e organizados que, quando executados, resolvem um determinado problema. Esses passos eles são executados um a um, então precisa ser passos listados, né? Sim. Então ele vai executando um a um. E se você fosse fazer uma espécie de fluxograma ou alguma coisa do tipo, você teria uma estrutura linear, dependendo da forma que o seu código é. Então você faria uma certa operação, faria outra operação, faria outra operação. Então a gente meio que tem um fluxo retilíneo, né, do nosso programa. Porém, as estruturas de decisões eles permitem que a gente possa fazer uma ramificação onde nós podemos pegar uma ramificação desse caminho e voltar, ou podemos fazer uma ramificação geral, tipo fazer outras operações aqui e pode seguir até um outro caminho para o final, certo? Então, as estruturas de decisão têm esse poder de quebrar o fluxo do nosso programa, certo? Vou pegar algumas imagens aqui um pouco mais bonitinhas, né? Tipo nessa daqui. Não tá tão nítida a imagem do Google, mas eu vou falando para vocês. Aqui ele inicia o programa, aí ele declara algumas variáveis, tipo nome, N1, N2, N3, N4 e a média. Ele vai fazer a média de 4 números, de 4 notas. Aí bem aqui ele faz uma operação que é digite o seu nome. Então ele armazena o nome, ele entra a primeira nota, né? Ele pede a primeira nota, salva a primeira nota, entra a segunda nota, salva a segunda nota. Esse azul é basicamente um print e esse verde é a entrada de dado, né? Recebeu o dado armazenado na memória. Então ele printa a segunda nota, salva. Printa a terceira nota, salva a terceira nota.
printa para a pessoa digitar a quarta nota, salva a quarta nota. Aí depois ele faz a média, né? Somos 4 números, divide por 4, armazena a média e vai fazer uma decisão. A decisão no fluxograma ela tem esse formato de losango, não lembro as fórmulas geométricas mais, mas se vocês perceberem aqui está um fluxo contínuo, né, retilíneo, mas quando ele chega aqui na estrutura de decisão ele quebra essa decisão. Então, tipo, ele vai verificar se é uma coisa verdadeira ou falsa e seguir um caminho de acordo com essa verificação. No caso, ele está vendo aqui se a média é maior do que 70, no caso, que ele vai fazer de 0 a 100, né, a média. Aí, no caso, ele vai mostrar se o aluno foi aprovado ou reprovado e encerrar o programa. Outro exemplo, esse aqui é bem mais complexo, mas aqui mostra um certo fluxo, né? Que tipo, se esse aqui é uma decisão, né? Como ele quebra aqui, seria uma decisão. Então, nesse momento, ele vai decidir se, de acordo com uma certa condição, se ele vai vir para cá, fazer alguma operação dessa, tipo encerrar o programa. Aqui também tem outra estrutura de decisão que ele viria para cá. Mas de acordo com a decisão ele pode só continuar. Tipo, um fluxo pode ser esse. E se vocês forem ver, lá no final vai ter outra estrutura de decisão que vai definir se vai querer parar ou se ele vai subir de novo e fazer tudo de novo. Então tem esse poder de você quebrar mais o seu fluxo, né? Com as estruturas de decisão de repetição tem esse poder de mudar o fluxo do seu código, né? Essa daqui está completamente, provavelmente vocês não vão conseguir ler, mas aqui eu consigo ler um pouco. Aqui ele vai declarar uma variável int, ó, chamada preço. Então ele foi aqui onde ele colocou 15, né? Aí bem aqui tem um if. Aí esse if vai, ou ele vai incrementar isso aqui em 5, ou ele vai só aumentar em 1. No caso ele vai incrementar em 5 e aumentar em 1, ou só aumentar em 1. Eu não sei direito o que esse programa quer fazer, mas se vocês forem perceber, se o sorvete for prêmio, é tipo para definir o preço do sorvete. Se o sorvete for prêmio, ele aumentaria o preço em 5. Aí o pote é R$1, né? Então, tipo, o preço normal é 15. Se for prêmio é mais 5, mas o pote dá 15 e 21, né? Mas se não for prêmio, seria 15, mas o pote daria 16, né? O preço. Aí tem um preço da casquinha. Se for de casquinha, ele vai aumentar mais 1. E o preço da cobertura. Aí é tipo uma espécie de para definir o preço de um sorvete, né? Aí vai definir de acordo com o pote, cobertura, esse tipo de coisa. Esse aqui eu acho que vocês não vão conseguir ver direito, mas tem essa mesma estrutura. Tipo aqui, ó, ele vem, aí ramifica, pode ramificar para cá se for uma certa condição, ou para cá se for outra condição, e continuaria o fluxo comum. O if ele pode quebrar o seu código dessa forma, ou ele só vai fazer uma verificação e voltar para o fluxo comum. Então tem esses dois, ou ele ramifica de vez, ou ele só dá um desvio e volta o fluxo normal, né? Tem uns galos aqui perto, estão fazendo barulho. Espero que não esteja muito alto para vocês. Lembrando que tá tudo no GitHub, né? Tudo que eu fizer, todas essas aulas vão estar lá, todos os arquivos que eu criar. Então a gente vai continuar ainda refazendo aquela monitoring 1 que eu tinha passado, mas um pouco mais detalhada dessa vez, né? Então essa pasta aqui é equivalente a àquela lá. Aqui tem um teste nível, umas questões que a gente vai tentar fazer de repetição. Aqui na imagem eu tinha colocado um exemplo aqui de condicional, né? Essa quebra de fluxo. Mas como eu já mostrei outras imagens, já está um pouco melhor na cabeça de vocês, né? Eu espero.
Cadê? Aqui. Vamos voltar lá. Estrutura de decisão, né? Deixa eu só ver quanto tempo já tá. 10 minutos. Vamos tentar chegar a fazer no máximo meia hora. Para não ficar aulas grandes demais, né? Então, esse if ele é basicamente o se. Cadê a estrutura de decisão? Vou colocar aqui do lado. Se uma certa condição for aqui seria o se não, se condição, e esse último seria só o se não. Vamos ver como é que ficou. Tá aqui, ó. Se não, o se não, se e o se não. Então vamos tentar fazer algum código relacionado a isso. Criar uma pasta aqui que é condição, sinal, e eu vou abrir aquele arquivo lá do teste de nível que eu tinha passado para a turma, onde tem algumas questões. Ele está no Notepad, nesse Notepad aqui, ó, monitoria FUP 2020-1. Tomara que esses galos não estraguem o vídeo, né? Então vamos lá. Não abriu o VS Code. Deixa eu abrir aqui. VS, não é só Code. Esperar ele abrir aí. Vamos lá. Acho que ele já está na pasta. Tá aqui a pasta condicional que eu tinha criado, né? Vou criar um arquivo aqui que eu vou chamar de Q1, que vai ser aquela primeira questão, JS. Lembrando que toda vez que a gente for criar um arquivo, sempre tem que colocar a extensão quando a gente for trabalhar com ele, certo? Eu vou colocar aqui dentro um arquivo HTML que eu acho que eu vou querer executar naquela forma de HTML, que é melhor do que... Não, eu vou deixar naquela forma comum mesmo. Deixa assim mesmo. Então vamos ver aqui a primeira questão. Só comentando, né? Essa parte de condicional. Eu vou... Assim, relacionado à programação, você aprende conceito melhor quando você faz com exemplos. Então vamos fazer um exemplo para tentar deixar mais claro na cabeça de vocês como usar essa estrutura de condicional. Aqui, ó, uma escola deseja atualizar seu sistema de notas para o estilo americano, onde uma nota é entre 0 e 100, né, é atribuída ao ranking de A a F. Eu tinha lido errado. Uma nota de 0 a 100, né, tipo, a pessoa fez a prova, tira de 0 a 100, e ela quer transformar disso de A para esse ranking americano, né, que é de A a F, certo? Aí aqui está a estrutura que é para ser convertido. Números notas abaixo de 25, você dá F. Entre 25 e 45 dá R. 45 e 50 dá D. E assim por diante. Então, este tipo de questão você tem que pensar nesses intervalos. Qual é o intervalo que você tem que usar. E aqui já está meio que organizando como é que você vai fazer a sua como é que se chama? Sua estrutura de decisão, né? De condição. Vamos lá. Vou colocar isso para cá. Questão 1. Vamos ver aqui. Eu vou minimizar aqui e deixar a questão aqui do lado para vocês poderem ver. Vamos lá. Então, tipo, a pessoa é basicamente assim: recebe do usuário uma nota e imprinta-se o ranking da pessoa no novo sistema, né? Tipo, a pessoa dá a nota e retorna o ranking. Então, basicamente, você tem que fazer deixa eu pegar aquelas 3 linhas lá.
Cadê? Deixa eu pegar só essas três linhas. Aquelas três linhas a gente sempre tem que usar para fazer entrada e saída de dados. Vou colocar as três linhas aqui. Toda vida eu esqueço o comando, mas deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Então eu faço um console, né? Console.log, onde eu vou dizer digite sua nota, certo? Lembrando que o JavaScript, eu acho que eu não falei na última vez, ele é baseado em... a estrutura dele é baseada nas linguagens relacionadas a C, né? E no C você sempre teria que colocar o ponto e vírgula, mas no JavaScript não é obrigado a colocar o ponto e vírgula. Você coloca se quiser. Então é bom você escolher se você quer com ou sem o ponto e vírgula. Você pode deixar com, aí você não tem tanta dificuldade quando você for trocar de linguagem, né? Caso você vá trabalhar com C. Mas é interessante você não misturar, né? Coloca só com ponto e vírgula ou coloca só sem ponto e vírgula, certo? Então aqui eu estou recebendo a nota. E aqui eu vou atribuir a nota, né? Var nota. Agora é os gatos que vão fazer barulho. Deixa eu ver. Só um minuto. Então eu recebo a nota, né? E agora eu vou ter que fazer a conversão, tem que fazer a condição. No caso, como é que seria o nosso fluxo de tarefa, né? Nossa condição. Basicamente vai ficar mais ou menos nesse estilo aqui, ó. A gente recebeu a nota, ou printou, né? Aí recebeu a nota, aí a gente vai fazer uma condição. No caso são várias condições, vai ser uma condição para o F, uma condição para o D, acho que eu pulei um, né? A, B, C, D, vou colocar fora de ordem aqui. A, B, C, D, E, F. Aí, de acordo com a condição, né? Tipo, de acordo com a condição, ele vai escolher qual o valor que ele vai printar. Ele vai fazer uma operação que é de printar. Então, basicamente, vai seguir um ramo desse, né? Não pode fazer mais de um, então você tem que fazer a estrutura mais ou menos nesse estilo aqui, ó. If, e usando um else if. Existem dois tipos de estrutura que você pode meio que usar, que é tipo, peraí, existe a estrutura que é nesse formato, ó, que ela basicamente faz uma coisa e volta, podendo só continuar aqui, né? Que deixa eu pensar aqui. Que tipo, tipo assim, é usar só ifs ou usar o else if. Deixa eu pensar como é que é o fluxo. Só com ifs é mais ou menos nesse estilo. Ele pode só fazer uma coisa e voltar para o fluxo. E usando o else if você meio que consegue fazer essa divisão. Ficou feio, né? Essa divisão assim, você faz uma coisa e você volta para o fluxo, certo? Usando só ifs, você meio que faz só esse caminho, mas o else if ele faz essa divisão mais elaborada, né? Então vamos voltar para cá. No caso eu vou usar else ifs porque eu quero fazer essa divisão mais ou menos nesse estilo aqui. Esse estilo que eu de acordo com a nota que eu tenho, eu vou seguir só um caminho desse. Tipo, digamos que a pessoa tira a nota que vai pro D, aí diz, não, você tira a nota D e depois encerra o programa, certo? Cadê?
Então vamos tentar ser mais rápido, né, para continuar. Então no caso aqui é a nota CF, né? Quando é que a pessoa tem a nota F? Como aqui é de 0 a 100, eu posso colocar menor do que... Colocar direto, menor do que... Tipo a nota, né? Se a nota for menor do que 25, né? Aí no caso você tem que pensar nesse menor. Tipo, o menor não vai caber o 25, então é todos os números que são menores do que 25 mais diferentes de 25. Você pode colocar assim ou desse jeito aqui, usar o i, né? E a nota ser maior ou igual a 0. Pode ser assim, tipo, fica no intervalo de 0 até 24, certo? Se isso ocorrer, você vai printar console.log e vai dizer a nota da pessoa, que no caso vai ser F. Aí else if. Esse else if é mais ou menos nesse estilo. Todo if pode ter um else, né? Então se tiver um else, eu posso colocar um outro if aqui dentro com certa condição. Mas desse jeito você pode acabar fazendo isso aqui, ó, tendo um else, né? E no caso eu quero outro if. Aí isso vai deixar essa escadinha que não é muito legal. Você pode meio que se perder na indentação e coisas do tipo. Então, para não ficar feio assim, você pode colocar nesse estilo que eu vou fazer. Você pode pegar esse if e juntar com esse daqui, fazer basicamente isso aqui, ó. Então, meio que você pode deixar nesse formato, certo? E fica bem mais enxuto. Então vamos lá. Vou colocar logo mais alguns, né? Porque vai ter para cada um das letras, né? Que é o E, que vai ser o D, que eu esqueci do E, né? Ali é o D, aqui é o C. Aqui é o B. Aí quando chegar lá nos outros eu faço. Eu vou copiar isso aqui porque basicamente é só printar nova nota, né? É sempre bom colocar indentado, né? Que é colocar esse espaçozinho assim. Então vamos colocar os outros. No caso aqui é o E. E qual é o intervalo? Entre 25 e 45. Então tem que ser... Os valores a nota tem que ser maior do que... Maior ou igual, né? A 25. E... Tipo, se você colocar só maior ou igual do que 25, você vai ter algo mais ou menos assim, ó. Deixa eu ver então, um pouquinho aqui. Se você imaginar um intervalo, digamos que naquele começo, né? É de 0 até 100. Quando eu coloquei nota menor do que 25, nota menor do que 25, tem bem aqui o 25, certo? Eu estou pegando os valores que são menores, então na linha aqui eu não vou pegar esse 25, eu vou pegar o pouquinho antes e pegaria tudo para trás. Então no caso eu poderia pegar números negativos. Então um problema que poderia aparecer se eu colocasse só isso aqui seria a aparição de números negativos caso eu fizesse alguma operação. Então colocando i, nota sendo maior ou igual a 0, eu limito a ser só esse intervalo aqui, daqui para cá, certo? Agora nessa que é n maior ou igual a 25, eu estou pegando os valores que são daqui, tipo, continuando, né? Se eu pegar só isso aqui, eu pegaria tudo.
todo para lá. Mas não quero, eu quero daqui até o 45. Até o 45. Então eu vou pegar até um pouquinho antes do 45. Certo? Então temos que colocar aí n menor do que 45. Que eu quero no intervalo de 25 até 44. Certo? Então vamos lá. O intervalo que eu quero é de 25, que é a continuação daqui, ó. Vai do 24, não, eu quero de 25 até o 44. Aí no caso, falta colocar nota menor que 45, certo? Aí fica nesse intervalo. Print é, agora aqui é no caso do D. No D é de 45 para frente, então nota tem que ser maior, igual a 45 e nota tem que ser menor do que 50, né? Aí o intervalo fica de 45 até 49. No caso aqui pinta D, né? Aqui pinta C. Do C, nota maior ou igual a 50 e nota menor do que 60, né? Aí print o C. Deixa eu ver se não copiei nada. Faltou aqui, else if, tem o A, né? Ah, o A é o último. Aí você pode pensar em colocar só else ou else if. Quando eu chegar lá eu falo. O C eu já fiz, agora é o B, né? 60, nota tem que ser maior ou igual a 60 e nota tem que ser menor do que 80, certo? Aí no caso vai dar C. Aí o else, se você for pensar, se não cair em nenhum desses casos, deixa eu colocar aqui o intervalo de 50 até 59, né? E esse aqui vai de 60 até 80, certo? Se eu colocar o else, então, se eu não definisse aqui o zero, não definisse isso aqui e colocasse o else, então se eu desse um número negativo, cairia no A. Vocês vão ver. Deixa eu colocar aqui isso aqui, que é B. Eu vou tirar isso aqui, quando eu for executar eu vou tirar isso e deixar só no else. Então vocês podem colocar assim ou colocar else if colocando nota maior do que 80, maior ou igual, certo? Aí vocês podem deixar mais definido ainda colocando até o 100, né? Porque se a pessoa colocar uma nota maior do que 100 vai dar... não printaria, né? Então esse aqui é do A e é 80 a 100, certo? Então a gente vai poder executar isso aqui, no caso usando node. Então, não, acho que eu não estou na pasta certa. CD condicional. Condicional. Node. Que aqui no terminal você tem que estar na pasta certa, né? Se vocês olharem lá, tem pasta condicional. Eu estou aqui na pasta condicional, node Q1, né? PS. Aí lembrando que esse tipo de execução ele é meio estranho, né? Porque você tem que colocar o valor que vai receber antes de printar, então meio que ignora isso aqui por um tempo, né?
Então vou colocar uma nota aqui, digamos que eu tirei 23 como nota. Aí eu aperto Ctrl D e vai dar digite sua nota. Aí meio que é 23, aí depois dá o resultado como F, né? Eu vou também fazer, eu vou executar esse mesmo código usando... Peraí. exe.html. Eu vou criar um arquivo HTML. Aqui dentro vai ter eu criei aqui, ó. Esse arquivo HTML eu vou executar pelo HTML também, para ficar mais... Pode ser que tenha ficado feio, né, usando aquele tipo de... Essa execução, né, usando isso aqui fica meio feio, né? Porque tipo não fica... Pelo menos para mim parece... Como é que se chama? Não lembro, eu esqueci a palavra, foi mal. No HTML aqui. HTML. Aí eu só preciso adicionar, como é o nome, era essa linhazinha aqui, ó, que é para adicionar um arquivo HTML. Aí bem aqui eu vou colocar Q1. Então ele vai executar esse arquivo do Q1. E no caso eu vou tirar essas duas linhas, porque isso aqui é do console, né? O console não, é o interpretador. E isso aqui é do HTML. Aí no HTML como é que eu executaria? Eu colocaria o prompt, né? Coloco digite sua nota. E var nota. Então ele meio que junta essas duas linhas, né? Então se eu vier aqui e executar esse arquivo HTML, vou abrir aqui. Ah, eu coloquei console, né? Pera aí. Tem um problema. Aqui 1.js. Tá aqui que é 1.js. O problema é... Vamos ver. Aqui o prompt, o problema é esse console.log. Eu vou comentar e colocar aquele alert. Agora eu tenho que fazer cada um de novo, né? Porque não é console.log, console.log é quando é no interpretador. Aí no HTML é nesse estilo aqui. Daí eu tô demorando muito nessa questão, né? Mas é bom que vai mostrando todos os jeitos, né? Talvez vai ficar grande demais o vídeo, né? De novo. Qualquer coisa a gente ajeita aí. E agora o ar. Eu ia fazer os testes, acho que vai ficar melhor de fazer os testes no... Fechei, velho. Aqui. Não executou aquele... o prompt, né? Será que eu coloquei o nome errado? Aqui. Que é 1.js, tá? É assim mesmo. Os dois estão na mesma pasta, era para executar. Dando errado ao vivo, né? Ao vivo não, né? Prompt. Estranho, deixa eu ver lá como é que tá aqui.
Não é aqui, é em HTML. Code.js. Number prompt. Mas nem chegou a fazer o prompt, né? Eu ainda fiz de um jeito errado, quer ver? Não, aqui tá certo que ele converte para número. Aqui prompt é estranho. Talvez ele não esteja fazendo isso aqui. Para testar vocês podem fazer assim, ó. Document.write executando. Tipo, como isso aqui escreve no HTML, né? Meio que é para aparecer alguma coisa ali. Olha, como não apareceu, é como se talvez se isso aqui tivesse errado. Mas meio que tá certo, né? É só colocar o nome do arquivo. Aí acaba com a gente, né? Q1.js. Deixa eu ver aqui o negócio. Isso aqui, ó. Parece que eu não vou conseguir testar no HTML, né? Eu disse que ia testar e não estou conseguindo. Deixar assim no vídeo ia ficar feio, né? Não sei se eu pauso depois eu edito. Pronto, deixa eu colocar aqui. Não é pra mudar nada. Escrevi prompt errado. Não pode. O único problema é esse arquivo que ele não está reconhecendo. Que droga, não? Ah, talvez seja por causa disso aqui. Será? Vamos ver se é aquilo ali. Zero. Daí, sei lá, essa nota é 34. Aí o resultado é E, né? Porque 34 é maior do que isso, tá nesse intervalo aqui. Então, para executá-la aqui, você não pode usar as três linhas aqui, né? Por algum motivo, pra mim era para poder, porque ele só ia definir algumas coisas, mas deixa. Então, voltando, recapitulando, né? Se você quiser fazer no HTML, você não coloca aquelas linhas. Você pode colocar alguma flag, né? Alguma coisa para mostrar que está executando mesmo. Apareceu bem aqui, ó. Executando. E existe duas formas de fazer o print, né? É com alert ou então com esse mesmo código aqui, né? Então a gente pode testar várias vezes. F5 é, sei lá, minha nota é 0. Tirei F, né? Minha nota é 24. F é 25. Já é, sei lá, 56. C 56 está nesse intervalo. E eu ia fazer aquele teste, né? Tipo, tirar aqui eu posso colocar assim, ó. Usar o comentário de bloco para remover certa parte do nosso código. Então, no caso, a única coisa que está valendo aqui é essa nota menor do que 25. Então, eu queria demonstrar esse negócio do else, né? Se eu colocar um número negativo, ele vai cair bem aqui, vai dizer que é A.
Então, se eu colocar aqui, ó, -5, aí... Ah, não dá certo por causa disso aqui, ó. Eu me contrariei, né? Como são valores menores... Cadê? Menores do que 25, os números negativos são menores, né? Então, se eu colocar um número negativo, cairia nesse caso aqui. Então, se eu deixar desse jeito aqui, e executar, colocando, sei lá, 0, vai dar F. Mas se eu colocar um número negativo, tipo -1, vai dar A. Porque você sempre tem que pensar onde é que qual a condição que ele vai cair, né? Você tem que colocar numa certa ordem para verificar. Como isso aqui limita de 0 até 25, se eu colocar um número negativo não vai cair aqui, né? Então ele vai testar o próximo. É nesse intervalo aqui? Não. É nesse intervalo aqui? Não. É nesse intervalo? Não. Nesse não. Aí isso aqui é tipo, todos os outros casos tu faz isso. Então tem o problema de tu colocar um número negativo e dizer que a nota é A. Mas você pode pensar, não, mas tipo, o problema diz que é de 0 a 100, então a pessoa tem que colocar a nota de 0 a 100. Mas é sempre interessante colocar pensar nos possíveis problemas, né? Então, deixando desse jeito aqui, se eu colocar -1, não vai printar nada, né? Porque não caiu em nenhuma condição. Então, posso colocar aqui um else, vou colocar aqui um alert, nota inválida. Então vou colocar aqui nota menor igual a 100. Aí aqui fica mais completo, né, o programa. Se eu colocar 100 vai dar A. Se eu colocar, sei lá, 101 vai dar nota inválida. Se eu colocar -100 dá nota inválida também, certo? Então a gente tá aí a primeira questão, né? Vou escolher outra questão aqui. Esse aqui é bem simples também. Acho que eu vou continuar fazendo as questões e vai ficar tipo uma espécie de respostas, né? Eu vou fazer umas 3. O vídeo vai continuar grande, né? Mas é o jeito. O conteúdo inicial já está nos primeiros 20 minutos, né? O resto aqui fica tipo possíveis problemas e questões. E soluções, né? Então questão 1 tá feita. Vou criar aqui uma nova questão. Questão 2.js. Eu vou fazer nesse estilo de HTML que eu acho mais interessante, viu? HTML. Faça um algoritmo que receba a idade de 3 pessoas e imprima na tela maior entre elas. Então no caso tem que ter uma entrada, né? Tem que receber a idade de 3 pessoas. Colocar I1, que é a idade da primeira pessoa. Você pode escolher o nome das variáveis do jeito que você quiser, certo? Number, que eu quero que seja um número. Coloco aqui o prompt. Coloco digite. Primeira pessoa. E eu vou copiar para ficar mais fácil a vida, né? A idade da segunda e da terceira. Eu vou colocar assim: primeira, segunda, terceira. Certo? Agora que a gente tem que fazer a verificação. Isso aqui foi um comentário que eu tinha colocado na época, não tinha no documento. Era só assim. Tirei isso tudo, né? Que as verificações que a gente tem que fazer. Aqui, ó, a idade de 3 pessoas e tem que dizer qual é a maior entre elas. Então a gente tem que fazer a verificação, tipo, no caso da primeira pessoa. No caso a gente tem sempre que pensar em todos os casos, né? Primeira pessoa ser a
mais velha, né? Que é isso que ele quer? Maior entre elas. A idade, né? Mais velha. Aí tem que pensar em todos os casos da segunda ser a mais velha. E o caso da terceira ser a mais velha. Então a gente tem que fazer a condição. Certo? Vamos lá. O if. Como é que para ser esse if? Isso aqui eu queria que ficasse do lado. Primeira pessoa ser a mais velha. A gente tem que pensar na condição, como é que vai ser tipo a idade da primeira pessoa, né? Que a gente, no caso, a gente quer a primeira. E 1 tem que ser maior do que a idade da segunda. E 1 tem que ser maior do que a idade da terceira. Certo? Então essa aqui é a condição para que a primeira pessoa ser maior. Tipo, a idade dessa ser maior do que a da segunda e a idade dessa ser maior do que a terceira. Então essa condição diz que a primeira pessoa é mais velha. Então se isso acontecer, eu faço um alerta e digo que a primeira é mais velha. Certo? Aí pode ser assim, esse tipo alert ou aquele tipo document .write. Copiar só esse aqui. Eu vou colocar os dois para vocês verem lá. Else if condição para aí é tudo igual basicamente aqui. A idade da segunda tem que ser maior do que a idade da primeira e a idade da primeira ou da segunda tem que ser maior do que a idade da terceira. Certo? Então vai ser tudo assim basicamente. Else if aí tipo vocês podem estar pensando, não, porque você não coloca logo só o else aqui. Colocar só o else não vai garantir que essa pessoa aqui seja a maior, né? Tipo, no caso, a idade a idade da terceira pessoa ser a mais velha. Porque tem um caso de os dois serem iguais ou alguma coisa do tipo, né? Tipo, a idade da primeira ser igual à da segunda. Então, pode dar problema. Eu posso mostrar para vocês testando, né? Testando todos os casos, mostrando que dá problema. Mas no caso eu vou colocar logo aqui i3 maior que i1 e i3 maior que i2, certo? Aí no caso eu só copio isso aqui e colo lá. Que é basicamente igual, né? Segunda, para não digitar tudo, né? Segunda não é a terceira, né? Aqui é a terceira. Aí no caso você reserva o else geralmente para quando não cair nenhum desses, né? Então no caso é todos serem iguais. Tipo, eu vou printar aqui, vou colocar só alert. Idades iguais. Então, lembrando que para executar você tem que o arquivo HTML tem que ter o mesmo nome, né? Então no caso aqui tem que ser Q2.
Então eu fechei o arquivo HTML, né? Vou abrir aqui, ó, digite a idade da primeira pessoa. Vou colocar, sei lá, 23, da segunda 43 e da outra tem 10. Então a idade da segunda é maior. Certo? Tá rodando, né? No caso agora eu vou colocar todas duas iguais, 10, 10 e 5. As idades são iguais. Por que caiu nisso? Aqui, ó. Ele vai verificar a idade da primeira é maior do que a idade da... Pera aí, a idade da primeira... Pera aí, buguei. A idade da primeira, tipo, a primeira deu 10. Era 10, 10 e 5, né? Algo assim que eu coloquei. Então ele vai verificar 10 é maior do que 10, ele não. Então, como isso aqui é falso, então não vai cair aqui. Aí aqui também vai ser a mesma coisa, que vai verificar dois iguais, né? Com o maior vai dar falso. Aqui também vai dar errado. E aí vai cair aqui. Idades iguais. Então, tipo, no caso de todas as idades serem iguais, tipo, duas iguais maiores ainda vai cair nessas idades iguais, né? Mas no caso, tipo, a maior e as outras duas serem iguais, ele vai cair, vai mostrar qual é a maior, mais velha, né? Agora, se eu colocar só desse jeito aqui, só ifs, tem um certo problema. Tipo, vai rodar, vai dizer qual é a idade da pessoa, né? Maior, mas o problema de colocar só ifs é porque, tipo, vai cair aqui, ó, if, aí vai fazer essa verificação. Aí, tipo, se for verdade, ele vai printar isso aqui. Mas se não for verdade, ele não vai, ou ele vai fazer essa verificação aqui e vai fazer essa verificação também. É tipo, isso aqui já ocorreu, já tá certo, né? Já vai estar nesse intervalo, então tá tudo ok. Porém, ele vai continuar verificando para os outros. Aí isso é um problema, porque tipo, se você tiver um código que tem muitas verificações e tá nesse estilo aqui, pode ser que demore um tempo, né? Digamos que você está, sei lá, fazendo análise de alguma imagem, tipo, fazer a análise de uma imagem, dependendo do tamanho dela, pode ser que seja uma verificação demorada. Então, digamos que você faça essa verificação aqui, demora, sei lá, 10 segundos. Então, tipo, você fez e já deu o resultado, é isso aqui, demorou 10 segundos. Porém, ele vai fazer isso aqui que vai demorar mais 10 segundos e vai fazer isso aqui que demora mais 10 segundos. Então, o seu código que deveria ter rodado só em 10 segundos, rodou em 30, certo? Então, imagina isso tipo, para uma coisa que isso aqui roda em 1 hora. Então, se você fizer isso desse jeito, vai rodar 3 horas um negócio que roda em 1 hora, certo? Então, é interessante você pensar nesse caso quando é interessante usar os else e quando é interessante usar só if, certo? Então, tá aqui, o código tá rodando, né? Deu pra ver. Vamos fazer uma questão aqui que eu acho que é uma das melhores questões que tem nessa lista. Deixa eu olhar o número. Nessa lista tem algumas questões de repetição, tipo essa repetição. Geralmente essas que tem um N é repetição. Essa aqui, ó. Essa quarta é uma das melhores que tem na lista. Questão 4.js. A questão: faça um algoritmo que receba 3 números e retorne quantos deles são pares. Quantos deles são pares? Então, tipo, você vai receber 3 números, então var é igual, tipo, n1 é igual a number ponte eu vou copiar aqui para ficar mais fácil. Tá aqui, são 3 números
N2, N3, aqui o segundo número, o terceiro número, certo? Agora a condição. Vocês vão ver que a condição para essa questão é bem grande, assim, relativamente grande. É uma questão um pouco difícil, mas teve uma pessoa que esse teste foi feito na sala, né? Aí eu fiz correção e eu vi lá uma resposta peculiar que eu achei muito boa. Certo? Recebe 3 números e vai verificar quantos deles são pares, né? Então, tem o caso de ter, aí você tem que pensar em todos os casos, né? Então, tipo, ter condição é pensar em todos os casos. Então, existe o caso de ter os 3 serem pares, né? 2 serem pares, 1 ser par e nenhum ser par, certo? Ter 0 pares. E nenhum ser par. Então você vai ter que fazer as condições. If. Como é que eu verifico se o número é par? Para verificar se o número é par, eu tinha mostrado lá naquele exemplo, né? Você teria que fazer, eu tinha dito, né? Se o número for par, digamos 13, você dividir esse número por 2, aí tipo 13 dá 6, né? Então aqui dá 12, dá resto 1. Então todo número ímpar, você pode testar, todo número ímpar o resto é 1. Você pegar um número par, sei lá, 16 dividido para 2, que dá 8, né? 8 feio, né? Aqui dá 16, dá resto 0. Então toda vida que o número é par, divisão por 2, o resto é 0. E o número é par, o número ímpar, o resto dá 1. Então você usa aquela operação mod, né? Que o resto é divisão. Então você pega, sei lá, se N1 esta divisão por 2 é igual a 0, tipo, é par, e N2 esta divisão por 2 é igual a 0, e N3 esta divisão por 2 igual a 0. Isso aqui é o caso dos 3 serem pares. Essa questão é boa que ela ilustra aquele negócio do if e do else. No outro caso você usa só ifs. Todos aqui 3 pares. Isso aqui vai dizer que tipo, isso aqui é par, isso aqui é par e isso aqui é par. Então os 3 números são pares, certo? Então eu faço documento.write. Eu gostei mais desse documento.write. 3 pares, certo? Else if. Essa daqui é um pouco maior, porque tipo, você vai ter que fazer algumas verificações a mais, tipo 2 pares, para ter 2 pares. Para ter 2 pares, você tem que tipo, verificar se o primeiro. Eu vou copiar isso aqui para ficar mais fácil, eu vou deixar junto assim para pegar menos espaço. Vou pegar isso tudo, né? Aí, ó. Primeiro ser par e o segundo ser par, né? Eu vou quebrar desse jeito. Vou quebrar assim, aí vamos ver se vocês conseguem perceber. Tipo, tá vendo que isso aqui, tá vendo que tá quadradinho, né? Então tá vendo que abriu aqui e fechou aqui. Você pode colocar assim, o código ou o compilador não vê problema aqui. Então eu vou deixar assim porque fica mais organizado. Tipo, se os 2 primeiros forem pares ou o N2 ser par e o N3 ser par, ou tipo, eu tô vendo, tipo, os 2 primeiros são, porque tipo assim, se não caiu aqui, então quer dizer que pelo menos
um deles não é par, né? Porque tipo, se esse aqui não for par, então ele não vai cair aqui. Então tipo, se não caiu aqui, então vem pra cá, né? Então isso, por isso que é bom o else, né? Que tipo, se não cair nesse primeiro caso, ele vai verificar para esse segundo. Vai verificar para esse segundo, né? Não sei se ficou estranho do jeito que eu falei. Mas vamos lá. Espero que vocês não achem estranho essa forma de organizar que eu estou usando. O N1 ser par e o N3 ser par. Então basicamente eu estou testando todos, né? Tipo, testando todos 2 a 2. Tipo, eu tenho 3 números. Aqui ó, 1, 2, 3. Eu estou vendo, tipo, os 3 são pares. Aí tipo, esse aqui é par, esse aqui é par e esse aqui não é par. Aí tipo, para fazer isso, tipo, esse é par, esse é par. Eu vou verificar se esses dois são pares, se esses dois são pares ou se esse aqui e esse aqui são par. Tipo, tá vendo que é 3 verificações? Estou verificando todos os casos, certo? Então você pode fazer nesse estilo aqui. Espero que vocês não tenham achado estranha essa forma de organizar que eu usei. É possível, você pode colocar tudo junto numa linha só, mas eu acho que fica mais legível, né, para as pessoas que vão ler o seu código. Vou colocar aqui. Essa questão você pode estar achando feia, né, estranho, mas daqui a pouco a gente chega num exemplo que vai ficar bem mais simples. Agora esse caso aqui é tipo ter só um número par. Um par. Essa questão vai ficar bem mais difícil se você fizer só com else, só com ifs, né? Porque tipo, você teria que verificar, daria mais problemas, né? Eu vou até tirar os else, vocês vão ver o problema que vai dar. Aqui, deixa eu pensar. Só um número par, né? Deixa eu copiar logo aqui. Apenas um par. Apenas um dos números é par. E o último caso é 0 pares. Certo? Então qual a condição para verificar 1 a 1? É só usar o tipo N1 ser par. Não está copiado, né? Tipo, você verifica 1 a 1. Qual deles é par? Tipo, esse é par. O N2 é par. O N3 é par. Tipo, você verifica os três, né? Usando o I. Essa questão é boa porque ele vai testar tudo, né? Vai testar o I, vai testar o OU, vai testar sua compreensão em praticamente tudo. Então eu acho essa questão muito boa para esse problema. Certo? Então aqui já roda o nosso código, ou já está ok, né? Então vamos testar. Espero que vocês tenham entendido. Não tenha ficado meio estranho a ideia, mas tipo, basicamente o que ele está fazendo, né? Verificando se os três são pares, né? Se os três forem pares, você printa que os três são pares. Aí se isso aqui não for verdade, você vai verificando de 2 em 2. Então verifica 2. Se pelo menos um desses for verdadeiro, então vai dizer que tem 2 pares. Eu não quero saber qual deles é par. Quero saber quantos pares tem, certo? Essa é a questão. Quantos deles são pares, certo? Vamos executar aqui. O número 1 é o número par, que é 10. O número 2, o número par, que é 3, ou 2, né? E aqui é um 4. Então, 3 pares, certo? Então, o primeiro vai ser ímpar, o segundo vai ser par, vai ser par. Então, tem 2 pares. O primeiro vai ser par, vai ser ímpar e ímpar. Só tem um par. Ímpar, ímpar, ímpar. Tem 0 pares. Certo? Então a questão está funcionando, né? Mas agora eu vou mudar. Vou tirar aqui, ó. Qual o problema que pode dar se você colocar só ifs, né? Tirei todos os else, né? Vou executar aqui, ó. O primeiro vai ser par, o segundo vai ser par e o terceiro vai ser par. Olha o que aconteceu. Ele printou todos, né?
Por que que ele printou todos? Porque ele vai fazer essa verificação, vai ver que os 3 são pares, vai printar. Aí, não, eu tenho que verificar isso aqui também, né? Tipo, os 2 são pares? É par, então vou printar isso aqui. Tem pelo menos um deles que é par? Tem, então eu vou printar isso aqui. Por isso que a gente usa os elos, certo? Eu vou fazer a mesma questão, mas só que do jeito bem mais simples. Vocês vão olhar assim ficar mais. Eu fiquei em choque, né, quando eu vi. .js. Eu vou copiar, não a parte. A parte inicial que eu vou copiar. Isso aí, ó. Eu copiei os 3 números, né? Questão 4, coloca comentário. Questão 4. Solução mais simples. Tipo, existe essa solução, que eu acho que é o que a maioria tentou fazer quando foi fazer a questão, e existe essa solução que é mais simples. Você cria outra variável, que é igual a, ou variável, sei lá, QTD, quantidade, que começa com 0, certo? Aí agora eu vou fazer os ifs. Tipo, se o N1 for par, o resto da divisão d por 2 é igual a 0. Se isso for verdade, o que eu faço? Eu pego o QTD é igual a QTD mais 1. Esse é um conceito de incrementar. Tipo, eu pego, tipo, esse igual não é igual o igual da matemática. Ele está dizendo que eu pego o valor que tem aqui e salvo nessa posição de memória. Tipo, cada variável ela é equivalente a uma posição da memória, sabe? Então, estou dizendo lá, tem uma caixinha. Imagina como se fosse caixinhas. Tem uma caixinha lá na memória que eu salvei o valor 0. Aí, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu sempre faço todas as operações do lado de cá para depois salvar aqui. Então, o que é que eu estou fazendo? Olha o que é que tem nessa caixinha aqui. Aí, o que é que tem lá? 0, né? O valor era 0. Então, aqui vai ficar 0, certo? Soma tudo e guarda na mesma caixinha, certo? É isso que está fazendo. Eu estou incrementando, estou sempre aproveitando a mesma caixinha para salvar várias coisas. Aproveitando o valor anterior, certo? Eu não fechei aqui o... Aqui. E, tipo, aí ele vai somar. Aí basicamente vai ser igual. Eu faço um if novo para o N2. O resto da divisão por 2 igual a 0. Tipo, se for só um comando, como aqui, é só um comando, né? Você pode colocar aqui do lado a mesma coisa, tipo qtd mais igual. Existe esse tipo também. Esse mais igual é equivalente ao que está aqui, mais igual a 1. Então isso aqui é equivalente a qtd igual a qtd mais 1, certo? E if n3 resto da divisão por 2 igual a 0, qtd, e existe esse último aqui que é o mais, que é a mesma coisa. Mais igual a 1, certo? Então existe esse tipo de incrementação, esse tipo de incrementação e esse tipo de incrementação. Aí no final você só faz assim, o document.write e diz, você pode colocar nesse jeito aqui, ó, qtd pares. Então aí você vai lá no arquivo HTML e muda, né? É desse jeito a questão, ou o arquivo. Vamos lá. O primeiro é par, ou o primeiro é ímpar, o segundo é par e o outro é par. Então tem 2 pares, certo? Então a questão está funcionando. Eu vou até printar aqui uma coisa antes, para vocês verem que eu não estou executando a questão anterior, né? Estou executando outra questão. Document. Droga. Document.write. Questão 4. Vamos ver lá. Vamos lá. 4. Tá aqui.
Existe esse conceito aqui, esse barra N, que ele meio que quebra a linha, é como se fosse um enter. Então vamos ver aqui, 4, 2, 6. Vale, não funciona aqui no HTML ou no JavaScript. Deixa eu ver aqui se dá certo aqui. Aí. 2. Parece que não quebra. Deve ser por causa da forma que é digitado, né? Eu acho que se colocar assim... Isso aqui é é só um teste. Quebra, porque tipo esse BR é uma quebra de linha do HTML ali. Mais problemas de usar uma linguagem voltada para a web, né? Mas deixa assim. Certo? Tá aí, ó. Essa questão aumentou a quantidade. Certo? Essa questão eu achei bem interessante por causa desse estilo dela aí. É mais um dia aí que... Opa. Mais um dia aí que as questões ficaram, ou que o vídeo ficou mais longo do que eu esperado, né? Talvez eu não consiga falar pouco, né? Nessas aulas. O bom quando a gente fazia no Discord é porque ficava mais simples, né? Eu tô pensando em fazer um vídeo que é só questões, né? Então eu vou fazer um vídeo resolvendo essa lista aqui que tinha passado. Deixa eu continuar aqui. Vai ser rápido, eu acho. Então é basicamente resolvendo as questões aqui. Que eu tinha passado a lista, mas eu não mostrei a resolução, né? Eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Então, basicamente, hoje a gente fez 3 questões daquela lista, né? Essa lista aqui. Lembrando que essa aqui foi uma das melhores. E essa questão também que é boa. Talvez eu faça ela depois. Ou essa, né? Não sei, a gente vê aí. Eu espero que tenha ficado claro o que eu tentei passar. Esse conceito de fluxo, né? Aquela questão lá específica, esse negócio bugou. Aquela questão específica mostrou bastante a diferença de usar só ifs, usar else e ifs, né? Eu não sei se vocês perceberam bem, tipo, estou usando só ifs. Nessa questão aqui eu estou fazendo um fluxo nesse estilo aqui, ó. Eu deveria ter desenhado todos os fluxos, né? Tipo, iniciou. É alguma coisa errada, tá muito cinza. A opacidade tá estranha. Tá apertado algum botão, estragou. Mas então, espero que dê pra ver. Vou aumentar aqui pra ficar mais. Vou ver aí. Tipo, o fluxo dessa questão nesse estilo que tá é esse estilo aqui, ó. Iniciou, né? Aí ele pegou essa caixinha, pegou os 3 números, né? Os três números. Aí, tipo, se... Tipo, aqui é o fluxo comum, né? Aí aqui tem aquela variável QTD, né? Quantidade. Que é igual a 0. Certo? Aí tem um if aqui, né? Tem um if. Se for verdade, né? O que é o ser verdade? É tipo N1 ser par, certo? Se N1 for par, o que ele vai fazer? Ele vai fazer aquela incrementação, vai pegar Q, vai ser igual a Q mais 1. Depois ele volta para cá. Aí tem um outro if, que ele vai fazer a mesma coisa e volta
e vai fazer outra coisa e volta. Aí no final ele só printa o valor. Então é nesse estilo de sai um pouco do padrão, né, do fluxo padrão e volta, sai um pouco e volta, sai um pouco e volta, certo? E aquela outra não, ela era de um estilo mais assim, né? Tem um caso, tem outro caso, tem outro caso, que é no caso de T3, tem um caso de T2, tem um caso de T1, tem até aquele último, que é o caso de T0, né? Então o fluxo meio que se quebra, né? Se quebra aqui de alguma forma. E tem esse que ele sai, se você usar só ifs. Você quer usar if else, né? Usar if else fica nesse estilo, usar só ifs fica nesse estilo aqui. Certo? Então acho que eu vou encerrar por aqui. O vídeo já tá meio grande, né? Tá quase 1h20. Espero que vocês tenham entendido tudo que eu tentei falar. Se alguma coisa não ficou claro, caso vocês queiram que eu melhore alguma didática em algum estilo, alguma coisa assim, vocês podem mandar nos comentários ou falar para mim lá no grupo, o pessoal que é da monitoria. Obrigado por quem assistiu e até a próxima. Tô querendo espirrar aqui. Tchau.